Olá a todos, bem-vindos a mais um Deep Dive aqui com a gente. Hoje vamos explorar a intersecção entre a psicologia e o direito no Brasil. Isso mesmo, vamos mergulhar no livro Psicologia Jurídica no Brasil, de Gonçalves e Brandão. E preparem-se, porque a obra deles levanta questões bem complexas sobre o sistema legal brasileiro e como ele evoluiu ao longo do tempo. Sem dúvida. É um livro que nos faz repensar muitas coisas, que a gente costuma achar certas sobre justiça, a família e até a própria natureza humana. Verdade. E logo de cara, o livro já joga a gente num debate filosófico. A psicologia, para ser considerada ciência, deveria se espelhar na física, buscando leis universais. Ou será que o estudo da mente humana pede uma abordagem totalmente diferente? É uma questão central, né? O livro defende que as ciências humanas, como a psicologia, precisam ter um rigor próprio, que leve em conta a complexidade do seu objeto de estudo. Afinal, estamos falando da subjetividade, da história de vida, das emoções, coisas que não dá para simplesmente reduzir a uma fórmula matemática. Faz muito sentido. Tentar encaixar a psicologia no molde rígido, como o da fé física, seria como tentar fazer um bolo usando só um ingrediente. Exatamente. E essa necessidade de um olhar específico para a psicologia tem implicações profundas para o seu papel no direito. Tá? Como aplicar o conhecimento da psicologia num sistema que se baseia em leis, em normas, que busca ser objetivo e imparcial? É um desafio e tanto. E o livro mostra como essa tensão se manifesta na prática, especialmente no campo da psicologia jurídica no Brasil. Aliás, para quem não está familiarizado, psicologia jurídica, em linhas gerais, é a aplicação da psicologia dentro do sistema de justiça, né? Isso. Seja avaliando a saúde mental de um réu, auxiliando em processos de guarda ou contribuindo para a reinserção social de detentos, por exemplo. Nossa, é uma área com impacto enorme na vida das pessoas. Sim, e o livro nos coloca frente a frente com os desafios éticos e práticos que os psicólogos enfrentam. Que tipo de desafios, por exemplo? Eles precisam tomar decisões muito difíceis, como Hum, determinar a guarda de uma criança, decidir sobre a internação de um jovem ou avaliar se um réu tem condições de responder pelos seus atos. É muita responsabilidade. Nossa, imagina a pressão que esses profissionais enfrentam. Pois é. E o livro nos faz pensar sobre os limites do poder dos psicólogos nesse contexto, sobre a responsabilidade ética das suas decisões e a necessidade de sempre buscar aprimoramento. E tudo isso dentro de um contexto histórico e social específico, né? O livro usa as ideias do Foucault sobre a arqueologia do conhecimento para traçar esse panorama histórico. Exatamente. E a gente começa a questionar como chegamos ao modelo atual de intervenção do Estado na família. Como o psicólogo passou a ter um papel tão central nesse processo. O livro mostra que essa configuração não surgiu do nada, né? É resultado de um processo histórico cheio de influências políticas, sociais e culturais. Com certeza. E essa contextualização histórica é fundamental para entendermos as nuances da psicologia jurídica no Brasil. E por falar em história, o livro menciona a lettre de cachet na França, uma ordem real que podia obrigar alguém a casar ou ser exilado. É um exemplo extremo, né? Mas que mostra como o controle familiar e a intervenção do Estado na vida privada se transformaram ao longo do tempo. Saímos de um passado de poder absoluto para um sistema que, pelo menos em teoria, busca ser mais justo e baseado em direitos individuais. Exatamente. E a psicologia tem um papel crucial nesse contexto, ajudando a garantir que as decisões judiciais considerem a complexidade da psique humana. Falando em evolução, o livro também descreve as mudanças nas estruturas familiares brasileiras, né? A gente se afastou bastante daquele modelo tradicional patriarcal. Sim, o movimento feminista, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a mudança de valores, tudo isso contribuiu para essa transformação. As famílias brasileiras estão cada vez mais diversas. Temos famílias monoparentais, casais homoafetivos, famílias recompostas, e o sistema legal precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Sem dúvida. O divórcio, por exemplo, demorou para ser legalizado no Brasil, como se fosse possível obrigar as pessoas a permanecerem num casamento infeliz. É verdade. E mesmo com o divórcio legalizado, ainda existem muitos desafios, né? A burocracia, os custos, as disputas pela guarda dos filhos. Exatamente. E o livro nos leva para o centro dessa questão: como garantir o bem-estar da criança quando os pais se separam. E ele questiona a própria ideia de buscar o melhor genitor, como se existisse um padrão ideal de pai ou mãe. É uma busca por um ideal inatingível, né? Que ignora a complexidade das relações familiares. É como se a gente estivesse julgando os pais num concurso, sem levar em conta as circunstâncias de vida e a singularidade de cada família. Exatamente. O livro nos convida a olhar para além dessa competição e buscar soluções que realmente atendam aos interesses da criança. E nesse contexto, a guarda compartilhada surge como uma alternativa interessante, né? Sim, ela busca equilibrar as responsabilidades e a convivência com a criança, mesmo depois da separação. Mas é importante lembrar que a guarda compartilhada não é mágica, né?
Ela exige maturidade, diálogo e colaboração entre os pais. Com certeza. Os pais precisam superar as mágoas da separação e colocar o bem-estar da criança em primeiro lugar. E mudando um pouco o foco, mas ainda falando de família, o livro também aborda a adoção no Brasil. Sim, e descreve a evolução da adoção clássica, que priorizava as necessidades dos adultos, para a adoção moderna, que coloca o bem-estar da criança no centro do processo. Uma mudança fundamental, né? Com certeza, a adoção moderna reconhece a criança como sujeito de direitos, com o direito de ser amada, cuidada e protegida. E o livro detalha os desafios da adoção no Brasil, como a persistência da adoção à brasileira, que é a adoção informal sem legalização. Uma prática que, apesar de muitas vezes ser motivada por um bom coração, coloca a criança numa situação de vulnerabilidade. É importante que as pessoas que desejam adotar busquem o caminho legal, né, para garantir a segurança da criança e evitar problemas no futuro. Sem dúvida, a adoção legal é a forma mais segura e responsável de acolher uma criança na família. E o livro também fala da importância de avaliar as motivações dos pais adotivos, né? É uma questão delicada que exige uma análise cuidadosa. É preciso ir além da entrevista e entender a história de vida dos candidatos, suas expectativas. E o livro nos alerta para alguns sinais de alerta, né? Sim, como a idealização da criança, a negação das dificuldades da adoção, a busca por uma criança com características específicas. Sinais que exigem um acompanhamento mais cuidadoso e uma preparação mais intensa dos candidatos. Exatamente. O objetivo é garantir que a adoção seja um ato de amor e responsabilidade. E essa busca por um lar para a criança nos leva a um tema ainda mais amplo: o desafio de ser diferente dentro do sistema legal. O livro explora como a lei lida com a desviância, com o que foge à norma. E como a psicologia pode contribuir para humanizar esse processo, né? Com certeza. A psicologia nos ajuda a entender que o que é considerado desviante varia de acordo com a época e a cultura. O importante é garantir o respeito aos direitos humanos, buscar soluções que promovam o bem-estar de todos. Exatamente. E a psicologia jurídica tem um papel fundamental nessa busca por um sistema legal mais justo e humano. Bom, e por hoje a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho na psicologia jurídica no Brasil. Na próxima parte, vamos continuar explorando os desafios e as possibilidades da psicologia no sistema de justiça brasileiro. Fiquem ligados. Retomando nossa conversa, o livro usa um termo bem interessante: complexo tutelar. Ah, lembro disso. É como se o sistema judiciário, a psiquiatria e a educação formassem um triângulo, né? Que atua sobre a família, meio que regulando as relações. Mas me explica melhor isso. Como funciona na prática? Pensa numa família que está passando por um momento difícil com muitos conflitos. O sistema judiciário pode ser acionado para resolver questões legais, tipo guarda dos filhos, divisão de bens. Aí a psiquiatria pode entrar para avaliar a saúde mental das pessoas, fazer diagnósticos, indicar tratamentos. E a educação também entra em cena através da escola, que além de educar, muitas vezes acaba identificando problemas familiares e acionando os outros órgãos. Cada um com seu papel, mas todos atuando juntos, né? Isso. E o livro deixa claro que esse complexo tutelar não é neutro, ele reflete as normas sociais da época, os valores, e muitas vezes acaba reforçando padrões de poder e controle. A gente precisa questionar essa atuação do Estado na família, né? Até onde vai essa intervenção? Exatamente. O livro nos convida a pensar sobre isso, sobre os limites dessa intervenção, sobre o risco de impor um modelo único de família, como se existisse uma receita pronta para a felicidade. Falando em modelos de família, o livro mostra como as famílias brasileiras mudaram, né? Saímos daquele modelo tradicional, patriarcal, com pai, mãe e filhos. Sim, vários fatores contribuíram para isso. O movimento feminista, a pílula anticoncepcional, a mulher no mercado de trabalho. As famílias brasileiras estão cada vez mais diversas. É verdade. Famílias monoparentais, casais homoafetivos, famílias recompostas. E o sistema legal, muitas vezes, demora para acompanhar essas mudanças, né? O divórcio mesmo demorou para ser legalizado no Brasil. Como se fosse possível obrigar as pessoas a ficarem casadas, mesmo infelizes. Pois é, a proibição do divórcio só reforçava a ideia de que o casamento era indissolúvel, ignorando os desejos das pessoas. Mas mesmo com o divórcio legalizado, ainda tem a burocracia, os custos, as disputas pela guarda dos filhos. E aí voltamos para aquela questão: como garantir o bem-estar da criança quando os pais se separam? O livro critiza a busca pelo melhor genitor, como se existisse um pai ou uma mãe ideal. É uma busca que não leva em conta a individualidade de cada um, a complexidade das relações. É como se a gente estivesse comparando os pais num concurso.
sem considerar as circunstâncias, as dificuldades. E essa busca por um ideal pode gerar mais frustração e conflito do que soluções. A guarda compartilhada surge como uma alternativa, né? Sim, ela tenta equilibrar as responsabilidades, a convivência com a criança. Mas não é mágica, né? Não, exige maturidade dos pais, exige diálogo, colaboração. Eles precisam superar as mágoas, colocar o bem-estar da criança em primeiro lugar. Exatamente. A guarda compartilhada pode dar certo se tiver boa vontade, comunicação e respeito. E aí, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de família, o livro também aborda a adoção, né? Sim, e mostra como ela evoluiu da adoção clássica para a adoção moderna. Essa mudança foi fundamental, né? Sem dúvida. A adoção moderna coloca o bem-estar da criança no centro do processo. E o livro detalha os desafios da adoção no Brasil, né? Como a adoção à brasileira, que é informal, sem legalização. E essa prática, apesar de muitas vezes vir de um bom coração, acaba colocando a criança em risco. As pessoas que querem adotar precisam buscar o caminho legal, né? Para garantir a segurança da criança. É o mais importante. A adoção legal é a forma mais responsável de acolher uma criança na família. E o livro fala da importância de avaliar a motivação dos pais adotivos. A gente precisa entender o que leva alguém a querer adotar, né? Quais são as expectativas, as dificuldades que eles estão dispostos a enfrentar. E tem alguns sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho, né? Sim, como a idealização da criança, a negação das dificuldades, a busca por características específicas. Nesses casos, a gente precisa ter mais cuidado, preparar melhor os candidatos. O objetivo é que a adoção seja um ato de amor e responsabilidade, né? Exatamente. Que a criança tenha um lar acolhedor, seguro, com oportunidades de se desenvolver. E essa busca por um lar para a criança nos leva a um tema mais amplo. O desafio de ser diferente dentro do sistema legal. É verdade. O livro explora como a lei lida com a desviância, com o que foge da norma. E como a psicologia pode ajudar a humanizar esse processo, né? Com certeza. A psicologia mostra que o que é considerado desviante varia muito, né? Depende da época, da cultura. O importante é garantir os direitos humanos, buscar soluções que promovam o bem-estar de todos. Exatamente. E a psicologia jurídica tem um papel fundamental nessa busca por um sistema mais justo e humano. O livro usa o exemplo da FEBEM, né, para mostrar como essa tensão entre indivíduo e sistema se manifesta na prática. Sim, ele descreve um projeto Fique Vivo que tentava promover o diálogo com os internos da FEBEM. E que encontrou resistência, né? Alguns funcionários viam o diálogo como uma ameaça, como se fosse bagunçar a ordem da instituição. A própria estrutura da instituição, com suas regras rígidas, dificultava a mudança, a humanização. Mas o livro também mostra que a mudança é possível, mesmo em lugares difíceis como a FEBEM. Que é possível abrir espaço para o diálogo, para a escuta, para construir um futuro mais justo, mais humano. E a psicologia jurídica tem um papel essencial nesse processo, né? Como um agente de mudança, um defensor da dignidade humana. Bom, para a gente finalizar essa parte do nosso mergulho, queria destacar a crítica do livro à violência, né, que permeia o sistema legal, a sociedade. Sim, ele nos faz pensar sobre as várias formas de violência, a física, a psicológica. Sobre as raízes da violência, os fatores sociais, culturais que contribuem para ela continuar existindo. E nos convida a buscar soluções, a construir uma sociedade mais justa, mais pacífica, onde a vida seja valorizada. E voltamos para a última parte do nosso mergulho em psicologia jurídica no Brasil. Nossa, quanta coisa a gente conversou, né? É verdade, o livro nos faz questionar muita coisa sobre o sistema de justiça, a psicologia, a sociedade como um todo. E nessa última parte me chamou a atenção como o livro usa as ideias do Foucault para analisar a relação entre o indivíduo e o sistema. Ah, sim. O Foucault argumenta que o sistema, com suas leis e instituições, acaba moldando o indivíduo, né? Define o que é normal, o que é desviante. E exerce poder sobre as pessoas, sobre os corpos e as mentes. É como se o sistema criasse as categorias que ele usa para controlar as pessoas, né? Exatamente. Ao definir o certo e o errado, ele acaba rotulando e excluindo quem não se encaixa. E essa lógica vale para vários contextos, né? Desde a família até as prisões. O livro dá vários exemplos disso, né? Tipo a medicalização da infância. É como alguns comportamentos que antes eram considerados normais passaram a ser vistos como transtornos, né? A hiperatividade, a dificuldade de concentração. E aí a criança vira um paciente que precisa ser tratado. E essa medicalização muitas vezes acaba sendo uma forma de controlar as crianças, né? Em vez de questionar as normas, as estruturas que oprimem, a gente medica para adaptar o sistema. A psicologia fica nesse meio, né? Pode ser usada tanto para controlar quanto para libertar.
Por um lado, ela pode reforçar o poder do sistema, né? Rotulando, patologizando. Mas, por outro lado, ela também pode ser usada para criticar, para denunciar as injustiças, para promover a mudança social. Para questionar os estigmas, as normas e lutar pela inclusão, pelo respeito à diferença. Exatamente. E o livro mostra essa tensão na prática quando fala da FEBEM, né? Ele descreve o projeto Fique Vivo, que tentava promover o diálogo com os internos. E que enfrentou muita resistência, né? Sim, alguns funcionários viam o diálogo como uma ameaça, como se fosse bagunçar a ordem, a disciplina. Como se a própria estrutura da instituição dificultasse qualquer mudança, né? Mas o livro também mostra que a mudança é possível, mesmo em lugares difíceis como a FEBEM. Que dá para abrir espaço para o diálogo, para a escuta, para construir um futuro melhor. Com certeza. E o livro termina com essa mensagem de esperança, né? Mas também com um chamado à ação. Ele nos convida a lutar por um sistema de justiça mais justo, mais humano. Questionar as normas, a defender a dignidade humana. E a psicologia jurídica tem um papel fundamental nessa luta. Bom, e com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso mergulho em psicologia jurídica no Brasil. Espero que tenha sido um mergulho inspirador para vocês. Que a gente possa levar essas reflexões para a nossa vida, para a nossa prática profissional, para a nossa atuação na sociedade. E que a gente continue buscando conhecimento, questionando, lutando por um futuro mais justo e humano para todos. É isso aí. E para quem gostou desse papo, fiquem ligados que o The Deep Dive volta em breve com mais mergulhos em temas fascinantes. Até a próxima.